Oi, meu nome é Thaís Salã, eu sou psiquiatra. E eu sou a Daniela de Oliveira, psicóloga. E você está no tempo próprio, no seu tempo. Hoje a gente vai gravar o Clube do Livro, o nosso segundo Clube do Livro. E o livro que a gente escolheu e a gente compartilhou com vocês há um mês foi o Permissão para Sentir, do Mark Brackett. Bom, e vamos lá, né? Tem algumas pessoas acompanhando com a gente, que estão lendo junto com a gente. Acho que o objetivo é a gente falar um pouco do livro e vamos falando também as nossas percepções e outras associações aí que a gente vai fazendo, né? À medida que a gente vai lendo. Começar um pouquinho falando sobre o autor, né? O Mark Brackett. O Mark Brackett, ele é psicólogo. Ele é professor em Yale e sempre, por alguns motivos de história de vida que a gente vai falar aqui, ele foi desenvolvendo estratégias de desenvolvimento de inteligência emocional e também pesquisando como a inteligência emocional interfere na nossa produtividade, na nossa saúde física e mental, nos nossos relacionamentos. E então ele faz parte de um grupo, né, do Centro de Inteligência Emocional de Yale. Exatamente. E já no primeiro capítulo ele vai falando um tanto disso, né? Por que ele foi trabalhar com isso? O que levou ele a trabalhar com isso? Então ele conta que ele era um menino muito raivoso, ele sofreu bullying, abuso durante muitos anos e nunca contou para ninguém. E a única emoção que ele conhecia, o que ele expressava era só raiva. Raiva e isolamento. Isolamento, exatamente. E que, na verdade, quem levou ele a se interessar pelo assunto foi o tio. Que um belo de um dia o tio era educador. Tio Marvin. O tio Marvin. E o tio dele começou a perguntar. Foi o primeiro que perguntou para ele como ele se sentia. Sim. E ele fala que ele sentia amor, que os pais o amavam. Então, não é que ele vivia num lar sem amor. Mas ele percebia, ele descreve como ele sentia, como ele percebia a indisponibilidade emocional dos pais. Então, de que forma? Ele percebia que quando ele expressava, ele demonstrava uma emoção negativa, os pais, a mãe se desesperava, ia para a ansiedade, né? Ele descreve essa ansiedade e sofria. E o pai ia para recriminação, já ia para um polo mais agressivo de olha o que você está fazendo com a sua mãe. Então isso mostrava para ele que quando eu demonstro minhas emoções negativas, eu ameaço as pessoas que eu amo também, e eu não quero sentir culpa não é gostoso, e então eu não posso falar. E o que ele também fala, que muitas pessoas falam, e aí, como você está? Tudo bem com você? Né? Que essas perguntas permeiam o nosso dia. Quantas vezes a gente é perguntado isso, né? Mas ele sentiu uma coisa diferente quando o tio Marvin perguntou. Essa é a grande chave. Então, isso é de uma sensação corporal, né, Exatamente. Dani? Ele sentiu que quando o tio Marvin perguntou, Mark, como você tá? O que você está sentindo? Ele sentiu, presença. 2, ele está interessado em mim. Porque muitas vezes a gente pergunta como você está e, tipo, não me fale como você está. Porque você está bem, né? Tá bem? Você está bem, né? Ótimo. E não, nessa vez ele sentiu que existia um olhar, olha, tô te vendo. E a outra coisa que ele sentiu, que aí é quando a gente sente espaço para compartilhar, é o não julgamento. Exatamente. Então ele sentiu que ele tinha uma pessoa presente que se importava com ele e que não ia julgar, não importa as coisas mais cabulosas ele fosse dizer. E aí ele começou a entender o quão importante era ter essa permissão. O que me lembra, né, Dani, quando você fala da corregulação, da gente se regular com o outro. E por isso o nome do livro é Permissão para Sentir, né? Porque ele fala, tem alguém que te permita.
E ele traz essa importância, né? Então, uma das perguntas talvez importantes desse capítulo é se você teve alguém na sua vida que te deu permissão para sentir. Que talvez não fosse um familiar direto, né? Pode ter sido um professor. Um professor, né? Técnico de esporte, educador físico. Uma pessoa que seja, né? Eu ouvi uma história esses dias num podcast que eu estava ouvindo de uma pessoa que um dia fugiu de casa porque estava muito bravo e foi parar numa loja e que tinha uma senhora que era a mãe da dona da loja que estava lá, e essa senhora foi ensinando essa pessoa a regular a raiva durante as férias, né? Então era uma americana durante as férias ensinando meditação. Por, né, um período de férias, que era o que estavam as duas ali. Então, às vezes, uma pessoa pode ser até um estranho. Verdade. Né? Que, assim, não é algo fácil, no sentido de que quando uma pessoa demonstra emoções negativas, o outro sente também o desagradável. Não é que uma pessoa está raivosa, que eu vou estar toda feliz e contente. Não, isso, como a Dani também falou, a gente falou nos vídeos anteriores, que a emoção contagia, né? Isso vem como negativo para mim, né? E só que é exatamente nesse momento que a pessoa está gritando, preciso de ajuda, mas ela está expressando de uma forma que afasta o outro, que a gente, primeiro, ter a consciência de que isso é possível, que isso é comum. A demonstração de raiva pode ser um pedido de ajuda. E que, conforme a gente conseguir também se regular, a gente vai dar permissão para o outro sentir. Exatamente. Então, a gente vai falando dessa corregulação, e principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a raiva, nós adultos também, né? A raiva é sempre uma emoção secundária. Então, eu falo isso para as pessoas, a raiva é uma emoção secundária. Ela tá aí para proteger a gente, modo de sobrevivência, mas por trás da raiva sempre tem alguma coisa que a gente às vezes não está querendo entrar em contato, seja uma tristeza, uma decepção, enfim, uma melancolia, uma saudade. Né? Exatamente, alguma emoção. Se afastar. Alguma emoção desagradável. Não que a raiva seja agradável, né? Mas acho que a raiva ela tem essa função para nós de distanciamento. E também a raiva tem a função de dizer aonde é o nosso limite e aonde é o limite do outro, né? Então a raiva ela é super importante pra gente. A gente não deve eliminar a raiva das nossas vidas. Não. E como a gente fala com frequência, né, Dani, que as emoções elas são informações valiosas. Exatamente. E o Mark, nesses estudos dele, vendo que a saúde emocional, a inteligência emocional era ainda é, mas muito mais no passado, era vista com... Não precisa, as emoções mais atrapalham a produção, é contraproducente entrar em contato com as emoções. E isso era muito comum até hoje, né? Vamos lá, porque tem alguns nichos de mercado e alguns lugares e algumas famílias que a gente encontra dizendo que a gente não pode, né, sentir. Tem coisas que a gente não deve sentir, né? Quantas pessoas viram e falam, não sinto inveja, não posso sentir inveja. O que o Mark Brackett coloca como o sentimento mais comum. Exatamente. A inveja. Né? Então, ele fala isso com base em pesquisas, tá? Então, não vai falando num achismo. Mas, se a gente for pensar nas funções cognitivas, então, que a gente valoriza muito, que é aquilo que é racional. Então, faz um teste de QI, né? Adoro. E o que é interessante, porque a parametrizadora aqui, eu adoro o número. Como eu já disse, talvez porque eu trabalho com psiquiatria, que é algo muito individual e os números, eles precisam até serem personalizados, né? É. Mas
as escolas, as empresas, durante muito tempo valorizavam QI, que são as habilidades cognitivas mensuráveis, e mensuráveis por esse teste. Enquanto inteligência emocional, que já era falado pelo Goleman, né, no livro, o famoso livro dele, Inteligência Emocional, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência emocional foi com ele. Mas isso não era muito bem recebido, principalmente em meios acadêmicos, porque, peraí, como que você vai apresentar alguma coisa que não tem parametrização, que não dá para a gente estudar, mas eu vejo, se eu vou comparar a época que eu era criança com hoje, até o que eu vivencio com a escola das crianças, não que esteja o ideal, mas já está bem A conversa já está entrando, vai, vamos lá que a conversa já está entrando em algum lugar, até porque a gente fez a Sociedade do Cansaço, né? Até porque eu acho que a gente já entendeu que do jeito que tá não dá para continuar. Em alguns lugares a gente já entendeu que do jeito que tá, se continuar como está, nós vamos estourar todo mundo, né? Então as pessoas estão estourando. Isso são dados reais. As pessoas estão entrando em colapso mesmo. A quantidade de emoções sentidas, assim, a gente negativas, a gente sente, a gente percebe, não é que a gente sente, a gente percebe mais as emoções negativas porque são elas que nos colocam em risco. É o viés da negatividade que a gente conversou. Mas isso tem aumentado a proporção. Também as pessoas que demonstram raiva, né, ou irritabilidade, explosões, têm sido mais frequentes. Então, as pessoas altamente conflitivas, crianças mais difíceis de manejo, de relacionamento, tem aumentado muito isso. Isso reflete professores cansados também, os professores aí também cansados. Que também não conseguem dar esse acolhimento para as crianças. Então, e o adoecimento mental, né? Então, se você fala hoje que 20% das crianças e adolescentes têm algum diagnóstico no eixo de saúde mental, você fala, eu lembro quando eu já dei aula e isso era 10%, abaixo de 10%. Isso escalonou muito. Sim. E a saúde da população de uma maneira em geral, né? Então, quando a gente pega hoje, a OMS emitiu uma nota, né, de que a solidão é a maior doença hoje que a gente tem, é a epidemia que a gente vai ter que combater. E junto com a solidão, não é à toa, né, que vem todos vários transtornos mentais. Sim, porque depressão, a solidão, ansiedade. é pelo nosso cérebro como dor. Exatamente. Se você vai avaliar as ativações no cérebro, então que áreas do seu cérebro estão ativadas quando você está sentindo dor e quando você está sentindo solidão, são as mesmas áreas. Então a solidão é uma dor. Exatamente. Que é diferente da solitude, né? Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Então, solidão é a gente se sentir sozinho. Então, a gente pode sentir solidão no meio de um monte de gente. E a solitude é quando a gente fica bem conosco, né? A gente pode ter um chão próprio em que a gente vai ler um livro, tomar um chá. E é ótimo, inclusive, porque a gente tem esse espaço, né, de reflexão, de contemplação sobre a vida. Sim. Só que a gente precisa aprender a fazer isso. E para fazer, né, para construir a sensação, ou para construir a emoção de solitude, este padrão emocional, a gente precisa primeiro ter permissão para sentir. A gente precisa sentir o que existe em nós. Sim. Né? E também ele começa o livro falando sobre as conexões improváveis, não improváveis, mas que a gente acreditava que não existiam, entre emoção e algumas questões como, por exemplo, tomada de decisão. A gente acreditava que tomada de decisão era algo racional, então era ponderar, planejar, controlar, inibir comportamentos não desejáveis, mas a gente começou a perceber que
as decisões eram tomadas com base nas emoções e depois a gente acionava o cognitivo, o racional, para justificar a decisão que a gente já tinha tomado. E aí eu fico muito feliz porque ele cita o Damásio, né? E aí ele traz as emoções para o corpo, né? Então ele vai falando desse processo emocional enquanto corpo, que acontece no corpo, as sensações corporais que a gente tem e que aí a gente tem que aprender a nomear isso para aprender a dizer das emoções, né? A outra associação que ele faz é entre inteligência emocional e relacionamentos. Sim, quem tem inteligência emocional tem relacionamentos mais saudáveis, né? Tem melhores relacionamentos, pode se comunicar. Então, é o que a gente fala, né? Acontece o diálogo, porque tem dois. Tem um que vai receber a informação, que pode estar receptivo ao outro, e o outro também que vai, né, em troca, receber de novo. Então, tem essa coisa da gente poder entender o que nos afeta, compreendendo isso. E aí já é a minha linguagem, o jeito que eu vou falando, né? Não é ele no livro. Mas a gente é afetado pela emoção, a gente compreende essa emoção em nós, a gente fala, nossa, calma lá, eu tô me acelerando, eu tô me apertando, isso para mim é raiva, né? Pode não ser, pode ser outra coisa. Ou isso para mim é chateação, né? Esse nível que tá aqui é chateação. Então eu posso dizer pro outro, ai, fiquei chateada com isso que você me disse. Isso que você me disse trouxe algo para mim. E algo importante também, né, que o tempo inteiro ele fala no livro é o quanto as nossas emoções, a nossa reação emocional está associada à nossa história de vida. Então, assim, para as pessoas que não acreditam nisso, que acreditam só que, olha, é só o presente que existe, digo aqui uma frase: o presente é um acúmulo de passados. Adoro. Até porque quando vem a emoção desagradável, negativa não, quando vem a emoção desagradável, o que acontece é que o cérebro está no presente. O cérebro não vai ficar lembrando, nossa, é porque você no passado teve essa experiência. Não. O cérebro vai fazer o seguinte, o cérebro percebeu, porque essa comunicação é muito rápida, o cérebro percebeu a emoção desagradável. Ele já aciona um alerta e começa a fazer um rastreio ali, aonde eu tô, do que pode estar justificando essa emoção desagradável. Isso. E aí a gente tem que lembrar de um ditado budista que diz: a mente mente, né? Porque às vezes esse rastreamento que o nosso cérebro faz, né, e a gente encontra algo para ser o culpado daquilo, por vezes não necessariamente é. Sim. Né? Às vezes é só uma interpretação que é mal cabida. Sim. E aí a gente pode fazer essa associação de esta palavra que essa pessoa falou me lembra do jeito que o meu pai falava comigo, o tom de voz ou alguma coisa que a pessoa fez me lembra, mas não é a pessoa em si. Sim. Às vezes a intenção da pessoa não foi aquela, né? E aí a gente começa a entrar já, mas aí nós estamos adiantando o livro, porque eu já estou entrando nas estratégias de regulação. Aí ele também fala dessa questão emocional, e tem o padrão emocional, Sim. mas também tem um vivenciar a experiência, né? Que interfere na nossa visão e também aí como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas. Então, em conta de um estudo de pessoas que estavam... metade das pessoas estavam numa sala desagradável, a outra metade numa sala agradável. E depois, essas pessoas acho que foram assistir uma aula. Sim. E aí teve uma entrevista posteriormente e ele viu que aqueles que estavam na sala desagradável tendiam a uma visão negativa da aula, enquanto aqueles que estavam numa sala agradável tendiam a uma visão positiva. E aí, dessa coisa do corporal, do estar numa sala agradável, eu posso também pensar, estou com fome, mas eu não me dou conta que eu estou com fome. Sim. Né? Ou eu não dormi, e aí eu não me dou conta que eu estou cansada. E isso, essa lente emocional
interfere na forma como eu realizo, né? A gente está usando realizo, né? Mas Mas cai a ficha. Caiu Cai a a ficha. ficha. Exato. Então, e mais uma coisa que eu queria colocar é que o estudo de Harvard, que tem sido muito falado, o estudo de longevidade de Harvard, que tem 80 anos, acredito. Hoje o diretor é o Robert Waldinger, né? É o quarto diretor, terceiro ou quarto diretor. Então, é um estudo tão longo que os diretores os primeiros já faleceram e foram trocando. E o que eles perceberam assim, vamos descobrir a chave da longevidade. O que é conexão? Conexão vem de relacionamentos. Então, os relacionamentos saudáveis fazem com que nós possamos, né, alcançar uma longevidade. Não é qualquer longevidade, né? Uma longevidade com qualidade de vida, mais saúde. Inclusive, dados como, né, exames de sangue, glicemia, hipertensão. Que são as doenças inflamatórias. São as doenças inflamatórias. E ele traz, né, no livro, essa conexão das emoções com a saúde. Esse é o terceiro. Entramos, então, na terceira relação, que ele fala da relação emoção com tomada de decisão, emoção com relacionamentos e emoção com saúde, né? E aí é uma parte que a gente gosta muito, porque ele fala de medicina de vida sem falar que é medicina de vida, de estilo de vida, que aí ele vai falando da importância de praticar atividade física, tanto que ele foi fazer Hapkido, né? Virou faixa preta e etc. Foi dos instrumentos dele para lidar com bullying, com abuso. A gente fala de sono de qualidade e de alimentação de qualidade, né? Além também das estratégias de regulação emocional para lidar com estresse e etc. Porque quando eu consigo lidar ali com as minhas emoções, eu consigo tomar melhores decisões, alimentares, melhores decisões. E não só isso, né? De verdade, se eu não me alimento bem, não existe regulação emocional. Não tem emoção que dê conta. Se eu não durmo bem, eu posso ter o livreto, saber de cor e salteado, fazer de cabeça para baixo regulação emocional. Se eu estou cansada em privação de sono, não vou conseguir. Eu que trabalho com isso, se eu não durmo bem, não consigo. Sim. Né? Porque a gente fica em estado de alerta. O nosso corpo entende, se a gente não come bem, se a gente não dorme bem, se a gente não se movimenta, o nosso corpo entende que estamos em perigo. Sim. E, bom, só fazer um adendo aqui. Hoje eu tive uma sugestão de tema da minha filha. A filha Vitória, de 10 anos, sugeriu o tema de saúde alimentar. Então, se você também quer que a gente converse sobre isso, traga informações sobre isso, escreve aqui no... Sim, podemos trazer uma convidada. Podemos trazer, vai ser legal. Vai ser bem legal. Aí, e voltando, né? Aí ele vai apresentar toda a metodologia dele. Depois que ele faz esse apanhadão, né? Do que é emoção, dessas relações, né? Com a emoção, com tomada de decisão, com saúde, com inteligência emocional e etc. Ele vai falar sobre o modelo que ele traz, que é o Ruler. Sim. Só uma questão importante, a Dani já também explicou pra gente as diferenças entre emoção e sentimento. Ele reconhece essas diferenças, porque se vocês forem ver o livro, talvez fique um pouco confuso. Mas emoções são a mesma coisa que sentimento? Ele fala, não são, mas por uma questão pedagógica, de ficar mais acessível, menos complicado das pessoas acessarem isso, eu vou colocá-las todas juntas, sentimentos e emoções. Junto com emoções. Então, ele explica isso, não é que ele está jogando. E quem quiser saber a diferença, vai no nosso vídeo lá, para ver qual que é a diferença entre emoção, sentimento, afeto e etc. Exato. E no método Ruler, então, cada palavra R-U-L-E-R é um passo a passo do que você pode se guiar para se regular.
E o primeiro R é o reconhecimento. Então, vamos lá, como é que a gente reconhece as emoções em nós, né? E reconhecer, e eu acho bom que ele fala isso, né? Reconhecer não necessariamente é você conseguir dar nome para isso. Sim. Reconhecer é você sentir. Tá aqui. Existe algo em mim. E às vezes essa primeira parte de existe algo em mim, ela não tem nome mesmo. Sim. Às vezes a gente encontra um lugar em nós, principalmente eu, quando estou trabalhando com meditação, com a prática formativa, às vezes eu formo algo novo para mim. Sim. Eu falo, ai, essa sensação é nova, é confortável ou é desconfortável, porque pode ser qualquer um dos dois. Então, é esse o reconhecimento, às vezes, o primeiro que dá para fazer, de tipo... eu gosto disso aqui que eu tô formando. Não tem um nome ainda para esse negócio. Mas é bom. Essa sensação Sim. é boa. Então, ele ainda coloca a questão de você não ser um juiz das emoções, né? Então, e dos sentimentos. Porque tem a coisa... Isso é ruim, eu não devia estar sentindo isso. Você já está colocando um julgamento. E aí eu uso com os meus filhos... Isso é recente também, porque... Eu aplico as coisas que eu falo em casa, walk the talk. Mas eu estava conversando com a minha filha algo como... você está sentindo no corpo? Eu falei, filha, é detectar. Ela, mas isso está ruim. Eu falei, não, ainda não coloca se é ruim, se é bom. Eu quero que você descreva. Você pode dizer que está desconfortável. Sim, eu quero que você descreva. A gente está fazendo uma constatação. Eu usei esse termo. Ela, mamãe, o que é constatação? Eu estava a caminho da escola, eu falei, tá vendo aquela placa? Aí você fala, nossa, essa placa, ela tem borda vermelha e tem uma letra em preto no meio. Eu não estou dizendo se a placa é bonita, se a placa é bem feita, se a placa é funcional. Eu só estou detectando aquilo. Exatamente. E depois aí também, né, no reconhecer, envolve também aí você ir mais fundo nas características dessa detecção. Exatamente. Que aí como ela te afeta. Como ela afeta, e aí a gente tem essa coisa do... Ela tem mais energia, ela é mais custosa para mim, eu acho que esse talvez seja o termo. Ela me dá mais energia, ela custa mais energia, ou ela... ou menos, né? Ou ela é agradável ou desagradável. A gente tem esses dois parâmetros, né? Que é onde ele vai fazer o gráfico das emoções dele, entre emoções de baixa energia e de alta energia. Então, eu não gosto muito da palavra energia, porque eu acho que está carregada de uma série de significados. Ativação. Pode ser ativação ou demanda. Baixa demanda e alta demanda. Então, quando a gente fala biologicamente, fisiologicamente, é uma demanda. É um custo. É um custo. Então, é uma baixa demanda ou uma alta demanda de metabólica mesmo. Então, é uma alta demanda metabólica ou baixa demanda metabólica. E aí a gente fala de conforto e desconforto. Né? Agradável ou desagradável. Nem o agradável eu gosto, porque o agradável eu acho que já dá esse tom de ser uma qualificação. Sim. Eu gosto da coisa de estar confortável ou não estar confortável. Sim. Ainda nessa conversa com ela, então, como a Dani falou, que a gente reconhece e não necessariamente tem um nome. E eu falei alguma coisa sobre pesado. É pesado. É pesado, é como eu sinto no meu É corpo. a sensação corporal, sim. Aí a Vitória, mais uma vez, ela é curiosa. Mais uma vez, graças a Deus. Mais uma vez ela me pergunta, o que é pesado, mamãe? Ali eu parei, fiz o que, inclusive, o Mark Brackett fala pra gente dar uma pausa, né? E em vez de explicar com palavras, eu falei, olha, quando você tá com fulano ou com fulano, ao lado de quem você se sente mais pesado? E eu conheço as pessoas. Sim. E realmente, cada um não é um julgamento. Mais uma vez, como eu disse, é uma constatação. Certo? Sim. A gente sente no corpo. E ela respondeu exatamente o perfil das pessoas. Ou seja, ela entendeu. Entendeu?
Mas não porque foi explicado, porque eu pedi para ela sentir. E aí ela identificou que existe um estado dentro dela que é o pesado ou não pesado. Sim. Então, acho que foi... E eu fiquei assim, toda feliz, né? Falei, nossa, Consegui. tá dando certo. Se eu não conseguir ajudar os meus pacientes, eu já tô conseguindo ajudar os filhos. Mas, enfim, né? Depois do reconhecer vem o que é o understand, que é compreender. Isso. Aí eu volto, eu adoro fenomenologia existencial, gente. Porque a fenomenologia existencial diz assim: nós somos afetados. E a partir do nosso afeto, a gente compreende. A gente pode ou não compreender. Quando a gente não compreende, isso é uma vivência. E a gente vai passando aí na vida e vivendo e etc. Quando a gente faz uma compreensão e a gente consegue fazer uma linguagem a partir disso, isso se torna uma experiência. Porque a gente está aprendendo com algo. Então, olha que bonito isso. Ele fala a mesma coisa. Então, ele fala, a gente precisa compreender como é que as emoções funcionam, que é esse o nosso trabalho aqui, de tentar explicar como é que as emoções funcionam, que elas têm a ver com o passado e como é que a gente se comporta através das emoções. Então, aí o que é comportamento? Comportamento é o que eu consigo, eu falo sempre. Comportamento é a ação que eu vejo da pele para fora. Emoção é a ação que acontece da pele para dentro. Então, o meu padrão emocional que vai formar uma atitude culmina num comportamento. E aí, esse comportamento, o que eu digo? A emoção, ela sempre tem o direito à existência. Agora, o que a gente vai fazer com ela, aí às vezes é onde a gente passa por cima do direito do outro, é onde a gente atropela o outro, né? E a gente ter essa compreensão que o nosso comportamento ele é construído a partir de um padrão emocional é extremamente importante para nós, para que a gente possa, às vezes, conter o comportamento, mudar o comportamento, para que a gente possa também mudar o padrão emocional. Eu gosto muito de partir do padrão emocional para o comportamento. Tem quem tente fazer o contrário. São funcionamentos diferentes. São funcionamentos diferentes. Tem pessoas que vão melhor de um lado para o outro. Eu acho mais difícil, pessoalmente, né? Sair do comportamento para mudar um padrão emocional. Sim. Mas é importante a gente entender que o comportamento ele tem esse chão, né? Que é a emoção. E também acho que dentro do compreender está o seguinte: que essa emoção diz para mim. Exatamente. Qual é a tradução que eu estou fazendo disso? Eu vou dar exemplos meus, porque é o que eu estou permitida a fazer, ao invés de dar exemplos, né, de outras pessoas. Sim. Mas depois de me tornar mãe, toda vez que ia passar as férias com os meus pais, a gente tinha uns atritos, assim, mas não eram pequenos, não. Então, tá? Não existe perfeição, nem se você dominar o método Ruler, enfim, a gente tem que se permitir falhar, não só sentir. Então, a gente falha. Mas isso de entrar de me sentir reativa, me incomodava. Então, como que eu falei em um dos nossos vídeos, que a gente tem uma motivação que faz a gente olhar para isso para mudar, né? Sim. E me incomodava, eu me incomodava em me sentir reativa. E então eu comecei a olhar com maior curiosidade. E aí, curiosidade entra Beginner's Mind e Mindset, que também a gente já falou em vídeos mais recentes, que vocês podem acessar aqui, do Beginner's Mind Mindset. Então, eu fui olhando com curiosidade, não significa que eu estava felizona, mas eu comecei a perceber, com certeza não é só isso, mas que quando os meus pais mencionavam algo que eles não estavam contentes no comportamento dos meus filhos, você tomava para você. Eu me sentia julgada como uma mamãe. Olha só, né? Então, eu entendi isso. E aí, isso faz parte da compreensão. Isso. Porque isso é a base da comunicação não violenta, que muito tem se falado. Porque se eu não entender o que isso diz para mim,
Porque isso pode ser totalmente diferente do que o outro está dizendo para mim. Exatamente. O que o outro disse, que eu senti e disse para mim. E a gente vai falando aqui, né? Parece que é fácil fazer, e não é. Eu fui uma adolescente extremamente reativa. E acho que como todo adolescente, né? E depois principalmente em casa, né? E depois de adulta, eu ouvi um ditado budista, eu falei, nossa, podiam ter me falado isso antes, entendeu? Porque eles dizem o seguinte, se você quer saber se uma pessoa é realmente iluminada, manda ela ficar uma semana com a família, né? Manda ela ficar uma semana em casa. Se ela conseguir passar uma semana, né, ainda búdica, tá tudo certo. E eu pensava, eu falava, gente, eu medito tanto. Eu adolescente. Checklist, eu adolescente, assim, eu falava, gente, eu medito tanto. Eu vou lá, eu treino, eu faço tudo certo. E eu perco a paciência, eu bato a porta, porque eu não quero que ninguém fale comigo. E tinha, óbvio, uma invasão super de espaço, né? Aquela coisa, minha porta estava fechada e iam abriam, nem batiam, era só abrir, né? E para um adolescente isso é terrível, né? Eu queria ficar quieta lendo meus livros, eu era meio esquisita nesse sentido. Não, é bem comum, inclusive, principalmente na adolescência, que é o momento em que o adolescente ele quer se diferenciar da família, né? A criança exatamente. Da família e a adolescência, esse período de transição da infância para a vida adulta. Mas, por exemplo, nessa situação que você falou, Dani, claro que dá para a gente estimular nossos filhos desde criança. Nunca é tarde para começar, pode ser na adolescência, mas para, de repente, chegar na adolescência e conseguir falar, quando entra, falar, puxa, quando você entra, eu me sinto invadida. Exatamente. Você não está sendo agressivo. Você não está sendo... dá para fazer, né? Então eu acho que é isso. A gente vai aprendendo a colocar limites de uma outra forma. Mas isso só vem a partir do momento que a gente consegue identificar. Porque na adolescência eu não conseguia identificar que a sensação que eu tinha era que eu ficava invadida. Depois de terapia, né? Sim, mas a gente trouxe esse livro porque tem sido muito frequente os pais procurarem a gente, né? Falando, não, porque meu filho é muito difícil, meu filho é muito irritado. E, ultimamente, o que eu tenho feito é indicar a permissão para sentir. Na verdade, não estou dizendo que o problema são os pais, não é isso. Mas é que, dependendo da idade da criança, ela ainda não tem instrumentos necessários para fazer essa regulação. Então, em primeiro lugar, eu vou ter que ajudar, dar instrumentos para os pais se regularem, para que eles auxiliem seus filhos a fazê-lo, né? Exatamente. Porque... Então, uma criança ela ainda não tem esse estofo, né? Não tem. Então, muitas vezes nós adultos não temos também. Então, a gente precisa trabalhar. Então, por isso que a gente trabalha com as pessoas, para que elas tenham, para que elas possam reconhecer, compreender. E aí, vamos para o L, né? Depois de aceitar as emoções e etc., a gente vai para o L, que é o rotular. O labeling, né? É o labeling. Label. Em inglês, que seria o nomear também, nomear, né? A gente aprender a nomear as emoções. Então, eu falo o seguinte, a linguagem, ela é um verniz para a nossa experiência. Né? Então, como eu falei, a gente é afetado, a gente compreende, a gente transforma isso em linguagem. A linguagem, o pensamento, ele é esse verniz que a gente dá para a escultura que a gente forma. Sim. Né? E quando a gente pode dar o nome certo para a emoção, a gente precisa encontrar a linguagem que encaixa na experiência. Então, hoje, as pessoas têm muito vocabulário de emoção, tem mesmo. Eu tenho vários pacientes que chegam falando... olha, eu tô me sentindo angustiado, mas é só palavra. É só palavra. São palavras soltas. Tem uma angústia exatamente. É mesmo? Então eu vou ver justamente isso, porque tem uma dissociação entre pensamento e experiência. E aí as pessoas vão dizendo muitas coisas das emoções ou de si mesmas e tá completamente descorporificado. Tá sem a experiência para dar esse arcabouço. E aí, quando a gente encontra a palavra que encaixa na experiência, dá aquela
Nossa, eureka! Exatamente. Eureka! Né? Encontrei a palavra que é esse negócio aqui que eu tô sentindo. Sim. Então, Você vê na expressão dos pacientes, É. né? Quando você faz isso. Mas você vai fazendo perguntas. eu vou pelo corpo, eu Você vou vai pela pelo corpo. sensação corporal e eu vou Você é uma perguntando. terapeuta corporal. E aí eu pergunto, isso aí, essa sensação é isso? É esse outro? Às vezes eu pergunto para a pessoa, você dá um nome para isso? Tem um nome? Quando a pessoa não consegue dar um nome, eu ofereço alguns. Se ainda não é, eu falo tudo bem. Então a gente não tem um nome para isso ainda. Você consegue conviver com o fato de que você está sentindo algo que não tem nome ainda e que a gente vai repetir isso algumas vezes, uma hora o nome vai chegar, Sim. né? Então tem esse detalhe também. Eu vou pelas perguntas, Sim. é uma forma racional, mas na verdade assim, eu vou perguntando, a pessoa vai me falando, então, como você tá... a pessoa tinha falado primeiro que estava com raiva. Não, ou estava irritado, furioso. Aí a gente vai conversando e quando a gente vê, de repente, a pessoa tinha uma ideia do que seria algo e o que acontece realmente não é aquilo que ela tinha esperado. Isso tem um nome. Sim. Decepção. Decepção. E aí, quando a gente chega nisso, a pessoa fala, nossa, eu não tinha me atentado que eu estava realmente com uma expectativa. E porque isso é muito importante, isso é rico, porque é mais informação. Não é simplesmente raiva. Exatamente. Isso como se levasse a gente a mais próximo daquilo que desencadeou e dar mais instrumento até para a gente voltar, dar um passinho para trás e compreender melhor. Entende? Sim. Então, o Mark Brackett propõe que seja nessa ordem, mas como também o próximo passo ajuda o passo anterior. E lá para frente ele vai falando que não tem ordem, né? Que às vezes primeiro a gente expressa para depois tentar entender, para depois, né? Para depois tentar regular. Então ele fala que a gente faz essas fases meio misturadas mesmo. Né? E ele também fala algo muito interessante, porque eu adoro linguagem é algo que eu amo, que existem termos para sentimentos diferentes em diversas línguas de acordo com as suas culturas. E aí ele traz assim, poxa, significa que o japonês sente isso diferente do que o brasileiro. Ele fala, não, de repente, os valores, né, dos japoneses traz uma importância maior em descrever com mais detalhes as nuances entre esses sentimentos. Então, porque como existe saudade em português. Exatamente. Então, a gente tem uma diferença cultural que é super importante, né? E aí depende da importância que a gente dá para determinados afetos, para determinadas emoções. Como, por exemplo, eu acho bonito o exemplo que ele dá dos esquimós, que tem um monte de palavra para descrever branco. Por quê? Porque branco, para eles, tem diferentes tipos de branco. Sim. Que estão lá no Ártico, é um monte de branco, é tudo neve. A gente não, a gente fala é branco. E acabou. Né? E a mesma coisa acontece com as emoções. Então, cada cultura vai ter as suas variações. Tanto que a Brené Brown lançou um livro que chama Atlas das Emoções. Sim. Atlas do Coração. Das emoções. Atlas das Emoções. Em que ela faz um dicionário de emoções descrevendo o que é cada emoção. E ela proibiu esse livro de ser traduzido. Que sensacional. Justamente porque não tem tradução para as emoções. Cada cultura vai ter a sua diferenciação, inclusive do que é cada emoção. Então, nós brasileiros vamos viver alegria de um jeito diferente que um americano vai viver alegria, que um francês vai viver alegria, que um indiano vai viver alegria. Né? E no rotular, o Mark com o tio Marvin, que eles trabalharam juntos, porque se tornou um propósito levar esse conhecimento para escolas, para diretores, até hoje nível de comunidade mesmo, eles
pegaram um modelo Circumplex Model, um modelo circunplexo, que é um modelo que eu adoro. Eu já usei numa aula minha de atividade física e saúde mental, em que pensa num gráfico que tem um eixo Y e o eixo X. Nesse gráfico, você vai criar 4 campos. Campo de cima, direito. Campo de cima, esquerdo. Campo de baixo, direito. Campo de baixo, esquerdo. E aí, então, o eixo Y, o Y, ele é a ativação. Então, se são sentimentos ou emoções que eu sinto que ativa ou são, né, ou que com menos energia, que me desativam. No eixo X, são emoções de alto grado, agradáveis, ou são emoções desagradáveis. Eu gosto disso, cabeça matemática um pouco, porque dá uma organizada. Sim. Né? Até para nomear. Sim. Tem o círculo de emoções também de Plutnik, que eu gosto bastante, que ele separa as cores, mas ele vai fazendo as intersecções de, por exemplo, raiva e tristeza, o que dá, né? Porque a gente tem essas misturas, uma emoção pura, vamos dizer assim, e aí quais os sentimentos que vão aparecendo a partir dessas intersecções. Que é o que a gente falou no nosso episódio do Divertidamente, né? Exatamente. Então, e hoje também, conversando com as crianças na hora da refeição, geralmente é a hora que a gente conversa. E aí eu comecei a falar para eles dos gráficos, também falar para eles, porque eu comprei um livro para eles. Aqui eu vou mostrar esse livro para vocês, que foi a Ju, uma amiga querida, educadora física, que me mostrou, que se chama Emocionário, que é como se fosse, não permissão para sentir, mas ele ajuda a gente ampliar o vocabulário das crianças a respeito das emoções e dos sentimentos. E a gente também conversando sobre sobre o filme Divertidamente, o meu filho falou assim, sobre as emoções do segundo filme, né? Mamãe, mas olha, o tédio é um desdobramento da tristeza. Sim. Aí eu amei. Eu falei, filho, que bacana, né? É um momento de você falar, puxa, que legal. E isso foi, ele sentiu, sabe? Sim, foi algo dele. Da experiência dele. Da experiência dele. E aí eu organizei com o gráfico. E o gráfico, além o Mark Brackett e o Marvin, eles colocaram cores também. Então, no amarelo, o agradável com alta energia é amarelo. Se a gente lembrar divertidamente, né? Amarelo, a alegria é amarelo. O alta energia, baixo grado, vermelho, raiva. O baixa energia, baixo grado, azul, tristeza. E só eu não consigo justificar. Se você conseguir, por favor, me ajuda. O baixa ativação e alto grado, que é o verde. Sim. Que não é o nojinho. Não, a aversão, ela não tá. Ela tá mais no baixo grado, né? Ela é baixo grado e baixa energia. Dependendo do tanto de aversão, a gente começa a entrar num... É só o verde que eu não consegui justificar. Mas aí a gente foi falando, pegou o emocionário. Eu falei, e onde vocês acham que esse sentimento estaria no gráfico? Aí eles paravam. No vermelho. No amarelo. Sim. Então isso é um treino emocional. É um treino para reconhecer. E eles ficaram motivados nisso, né? Isso, e até para saber nomear, né? Porque a partir do momento que a gente rotula, aí nós vamos pro que é o expressar. A gente consegue colocar as nossas emoções, que é aquilo que a gente estava falando, né? De uma maneira saudável. Hoje eu posso virar e falar, se você entra no meu quarto assim, sem bater na porta, eu me sinto invadida. Na época eu não sabia reconhecer isso. Ou como eu com os meus pais, né? Como eu expressava, né? Reagindo como
uma leoa, assim. Dá uma patadinha. Uma patadona, assim. E aí teve uma vez que eu falei, olha, eu respirei. 15 vezes. Aquilo já vinha num processo, eu já vinha processando essa informação, também com muita terapia. Eu falei, puxa, mãe, eu lembro que eu falei, eu acho com a minha mãe, mãe, pai, quando vocês falam isso, eu me sinto uma péssima mãe. E eles pararam e olharam com surpresa. Não! Nossa, a gente fala que a gente vê como você trabalha com as crianças. Não sou perfeita, tá? Mas sigo tentando melhorar. Então, aí a gente apareou o que estava dentro de mim e eu expressei de uma forma não violenta. E aí não ficou um rebate o outro, como eu gerava, ia num escalonamento de um rebater o outro, que aí virava agressão verbal, né? E aí, esse foi um momento eureka. Sim. Porque ali eu percebi que a gente ganhou mais espaço para conversar. E quando a gente tem isso é uma sensação, num relacionamento, você se sente com permissão para sentir também. É um lugar de conforto, né? Então, esse lugar de diálogo, a gente poder expressar as nossas emoções, conversar das nossas emoções, dá um respiro. Então é isso, né? As emoções, por mais desagradáveis que elas sejam, elas dão um respiro para nós. Elas abrem, eu falo que assim, elas abrem um tempo. Elas abrem uma fenda no espaço-tempo, sabe? A emoção é do lugar de um outro tempo. Sim. E o expressar, eu acho, para mim, Thaís, os 3 primeiros são mais tranquilos. O expressar já exige que você tenha algumas estratégias, né? Um processamento ali, porque a forma de você se expressar é importante. Então, o Mark fala que regular as emoções não é suprimi-las. Exatamente. É você conseguir manejar, dar um tempo entre como você percebeu e em vez, como a gente já falou em outros vídeos, em vez de reagir e responder, pensando no quê? Num desfecho mais funcional. Então, exatamente. Com isso eu consigo conduzir os meus relacionamentos, o meu trabalho, tudo de uma forma que me aproxime de um sucesso, digamos assim, né? Nas coisas que eu valorizo. E então, regulação emocional é isso. Sim, exatamente. Né? Que é o último R, né? Que é a gente aprender a regular. Então, só para a gente passar o que é o ruler, né? De novo, é reconhecer, compreender o label, né? Que é a gente rotular, a gente expressar e poder regular as nossas emoções, né? E aí a gente vai depois, né? Ele vai falando um capítulo de cada, porque eu acho que a gente já foi falando um tanto de cada um. Então ele vai falando um capítulo de cada deles e ele dá algumas estratégias de regulação emocional, né? E aí eu não decorei todas, eu vou ter que pegar aqui, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que apesar dele falar o tempo inteiro, né, que as emoções elas estão no corpo, elas são corporais, apenas uma estratégia, só uma estratégia é corporal. Aí eu fiquei, tem o yoga, vai. O yoga entrou ali como parte da respiração. Ele cita mais ou menos o yoga, ele não cita tanto o yoga e meditação, ele fala da respiração. Então, se você pega... Até quando ele vai falar da meditação, ele fala da respiração. Exatamente. Aí eu fiquei, que tristeza. Deu uma leve decepção. Faltou. A gente pode complementar. Acho que tem algumas coisas para complementar, né, nessas regras, nessa regulação emocional. Então podemos. Ele fala que o seguinte: a gente tem como, né, cada resposta emocional como uma experiência única, mas ele fala que a gente pode. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é tentar antecipar as situações que a gente vai
que a gente vai ficar muito afetado, que a gente vai ter uma emoção mais desagradável, né? É que eu tô falando, né? Puxa, vou lá me encontrar com a minha família. Então, como é que eu posso fazer? Ah, então eu vou ter alguma estratégia que eu não vou ficar o tempo inteiro grudada com todo mundo. Vou ter momentos que eu vou me recolher sozinha, que eu vou dar uma volta para passear, que eu vou fazer alguma coisa para eu respirar, né? Ele fala, né, da pausa e da Isso. respiração. Uma coisa que ele fala que é muito importante e que tem a ver com o mindset, né? Primeiro você tem que acreditar que dá para mudar, Exatamente. que é o mindset de crescimento. Porque se você achar tudo isso uma bobagem, não vai ter espaço para mudança nenhuma, nem para sentir, né? Então, a respiração, você começa de uma forma não automática. Então, não é natural para você. Se você nunca fez isso, isso não vai ser natural. É como você começar alguma coisa, beginner's mind. Isso vai demandar um custo energético seu, porque não é automático. Então, você pode se sentir péssimo. Olha como eu sou horrível em me regular, ou ajudar meu filho a se regular. E, olha, eu fui... Tá, dá para mudar? Você acredita nisso? Então, o que a gente pode fazer primeiro? E fiz. Ah, mas eu não consegui fazer direito. Continua. Porque conforme a gente continua, a gente manda informações para o nosso cérebro de que isso vai continuar, viu? Né? Que nem dirigir. Olha, a primeira vez que eu vou dirigir, o cérebro fica todo perdido. Agora, se eu dirijo sempre, o seu cérebro fala, tá, entendi, você vai dirigir pra caramba. Então, deixa eu transformar isso numa coisa mais esperta. Automática. Automatiza. Então, você, de repente, você vê que você está dirigindo, você nem se deu conta de como você está dirigindo. Então, o respirar é isso. Então, e muitas vezes aqui, até conversando com a Dani, quando eu li isso, eu falei, nossa, quando eu vou falar para a Dani alguma coisa que exigiu alguma resposta minha, eu respiro. Sim. E virou automático. Não era. Não era, mas permita-se. Permita-se. Sim, uma das coisas que eu falo também, né? A gente pode entrar em outras regulações corporais, mas a gente reparar no nosso tom de voz. Então, se o meu tom de voz está um pouquinho mais aqui, então quer dizer que eu estou um pouquinho mais suspensa de mim mesma. E eu vou me acelerar mais mesmo. Agora, se eu começo, e aí, ó, eu já nem consigo abaixar de uma vez, eu tenho que ir aos poucos. Eu vou mudando a minha velocidade, eu vou mudando a velocidade da minha fala, eu vou mudando o meu tom de voz e eu fico mais perto da minha profundidade. E daqui eu tenho uma outra... E a gente muda a nossa percepção e a forma como a gente é afetado pelas coisas, né? Mas eu vou entrar nisso depois. O primeiro eu vou falar das dele. Tá o que ele diz? Então ele fala da respiração, ele fala das estratégias de antecipação, então a gente poder se programar, poder se planejar. Vou colocar uma coisa em relação à antecipação. Sim. Achei muito importante. Eu coloco a psicoterapia como um instrumento maravilhoso para isso. Né? Aí tá dentro da antecipação. Porque a gente entende o que são os nossos gatilhos, né? Isso. E uma coisa, uma questão, em alguns momentos eu senti, como ele colocou, que é se isso não me faz bem, então eu não entro, não vou ali. Eu posso me distanciar. Eu posso me distanciar. No primeiro momento eu falei, tá esquivando. Mas depois ele explica, exato, mas depois ele explica que também vai depender do quanto isso é importante. Então, por exemplo, ele deu o exemplo de ir num mercado. Um mercado onde o caixa é sempre grosseiro com você. Uma pessoa sendo grosseira com você desperta emoções ruins, desagradáveis. Então, eu preciso ir naquele mercado? Não, eu não preciso. Agora eu vou colocar um exemplo meu, tá? E que esse questionamento do estou esquivando, desistindo, ou isso não é necessário, tem a ver com os seus valores, que é algo que a gente pode falar aqui,
né? Que o pessoal da psicologia, psiquiatria positiva curte muito falar. São coisas como uma seta de uma bússola que te norteia aí no mundo. Então, uma vez eu estava muito ansiosa, ficando muito ansiosa antes de dar aulas. E isso era desagradável. Então, eu comecei a... E isso começou a piorar. E aí, conversando com a minha psicóloga, eu falei assim, eu não sei se eu tô me esquivando ou se essa ansiedade ela é desnecessária. A gente tem dúvida. Se isso não faz sentido para mim e eu tô Exato. passando por isso sem E ela foi necessidade. fazendo perguntas, mas de uma forma tão inteligente que eu não percebi que ela estava me levando. Até que no final eu falei. Eu percebi que as perguntas que ela estava fazendo me geravam respostas que eu ouvia e eu falava. Aí quando chegou no final das perguntas eu falei: tá, entendi. Parar de dar aula seria me esquivar. Porque dentro dos meus valores existe o de contribuir, o de ajudar de mesmo. ajudar, né? Nesse sentido de educação. Está muito dentro dos meus valores. Então, se eu me afastar dos meus valores, eu vou ficar infeliz. E aí isso me deu energia para falar assim, ok, então é desagradável, mas como tem... Ó, eu sou muito racional. Quando faz parte dos meus valores, então... Eu vou lá. Vou lá. Pego a minha trouxinha. A Eu vou lá com a terapia minha para a trouxinha. gente, né? Porque essa dúvida já passou para mim e pode ser que aconteça com você. Sim. E é importante nessa. Então tá bom. Se então é importante para mim, eu não vou me afastar. Então deixa eu antecipar. Sim. Estabelecendo estratégias para enfrentar. Aí são estratégias São de estratégias de enfrentamento, exatamente. E aí eu falo sempre que é o seguinte, quando a gente desorganiza a ansiedade ou a emoção desagradável em nós, o que sobra é a vontade de dar aula ou é a vontade de não dar aula, né? Sim, uma boa forma de determinar valor. Exatamente. Olha como são estratégias Então, diferentes. são estratégias que vão se conversando, né? E depois das estratégias de antecipação, ele vai falando dos desvios de atenção, que são as mais usadas hoje, veja bem. Veja bem. É o celular, é a TV, é o esporte, muitas vezes, a forma como as pessoas usam o esporte, né? Inclusive, voltando ao esporte, como eu já falei no episódio anterior, tem estudos que juntam o modelo circunplexo, eu acho que é isso, que o Mark usou para o gráfico dele. Você pode colocar a atividade física em que eles viram que a atividade física leve deixava no baixa ativação, alto grado. O moderado ficava em ativação, alto grado. E o intenso, ativação, baixo grado. Isso é claro, então, de que a gente não pode ficar o tempo todo se exercitando na intensa. É como a Dani colocou num outro episódio também, que perceba se você consegue soltar. Pegar leve. Pegar leve. Tem que ter os regenerativos. Todo bom atleta sabe que descanso é bom, né? E aí as estratégias de desvio de atenção, ele fala, elas podem ser boas num primeiro momento. Sim. São estratégias hedônicas, né? São estratégias que elas vão trazer um prazer imediato. Então, ao invés de... Era hedônico? Acho que não, mas hedônico e daimônico. Vamos lá, prazer hedônico é aquele prazer imediato. É tipo, tô com vontade de comer o chocolate ou o sorvete, eu vou lá e como o chocolate ou o sorvete. E eu não penso nas consequências a longo prazo disso. E o prazer eudaimônico é aquele em que eu vou... É o teste do marshmallow, né? Eu vou pensar a longo prazo e eu falo... se eu quero a longo prazo manter um estilo de vida saudável, eu não vou poder comer sorvete todos os dias, só de vez em quando. Então tá me dando vontade de sorvete, eu vou lá e eu vou substituir por uma fruta, porque... E aí eu tenho o prazer de ter conseguido... É isso que é muito louco, né? Conter um impulso, porque conter um impulso também é prazeroso, mas é um outro tipo de prazer, né? Quem descreveu isso, se você ficar curioso, saber mais, quem descreveu isso de uma forma muito bonita foi o Viktor Frankl. Exatamente. E ele percebeu essas emoções enquanto num campo de concentração. Sim. Então, ele foi observando as pessoas ao seu redor
As expressões, elas são gregas, né? Então a gente tem essas descrições desde os filósofos gregos, mas o Viktor Frankl, né, no Em Busca de Sentido, um dos livros dele, ele vai falar exatamente disso, né? Que as pessoas que têm essa capacidade de ter esperança num futuro, acho que essa é a mensagem principal do livro, de ter esperança no futuro, de ver que o futuro pode ter algo para mim, que eu tenho um objetivo no futuro, eu consigo passar por muitas dificuldades, eu consigo sustentar muitas coisas, né? E também a questão, ele traz os valores. Exatamente. Porque se eu sinto que tá desagradável, mas eu estou contribuindo positivamente com algo que faz sentido para mim, eu vou persistir nisso mais. Então, aí que entram os valores e tal, nessa linha de terapia. Mas você estava falando da distração. Exatamente, da distração. Vou pegar o celular. Eu vou pegar o celular, eu vou, né, comer alguma coisa. Às vezes a gente não se dá conta disso, né, Dani? Mas quando a gente vê, a gente, pegou o celular. Eu tô esperando aqui na fila. É o famoso, eu tô esperando aqui na fila, pra que eu vou ficar atento ao que tá acontecendo comigo, entendeu? Eu vou lá, vou pegar o celular, me distraio de mim mesmo, que eu falo sempre isso, né? Instagram é uma distração de si mesmo. Vou lá me distrair de mim mesmo, que é muito mais fácil. Então, ele fala que essa distração, esse desvio de atenção, ele, na maioria das vezes, ele não é bom. Né? Ele fala, pode ser uma estratégia a ser utilizada, mas ela tem que ser utilizada com consciência. Sim. Vou dar um exemplo de estratégia que inicialmente é importante. Você tem uma criança, por exemplo, que tem um problema cardíaco, tem baixo ganho de peso, está tendo baixo crescimento e tem uma questão sensorial para comer, tem uma seletividade alimentar. Às vezes os pais podem usar uma estratégia de distração, colocar uma tela, porque enquanto a criança está vendo a tela, ela não percebe o que ela está comendo para que ela se alimente. Então, entenda, não é que isso vai ser uma estratégia para sempre, mas eu vou julgar essa estratégia? Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de comer à noite, não queria. Não queria tomar sopa, não queria jantar. Era só à noite, mas eu acho que também porque eu fui criada pela minha avó e a minha avó dava comida pra gente o dia inteiro. Eu acho que chegava à noite eu já não queria mais comer. E ela me colocava na janela, né? A gente morava num apartamento. E ela me colocava na janela para eu me distrair com a rua, principalmente com um caminhão de lixo passando, porque eu ficava curiosíssima com os lixeiros jogando lixo e o lixo sendo processado. Aquele movimento do processamento, eu ficava curiosa com aquilo, eu me distraía com aquilo e ela ia enfiando comida na minha boca. Era a estratégia que ela tinha para eu comer. Então, de novo, né, nem sempre é ruim. E uma das estratégias que ele fala de distração, na verdade, é muito boa. Eu até indico para os meus pacientes, que é converse com você mesmo, como se você estivesse conversando com um amigo. Como que você pode como que você pode conversar, né, com você mesmo, sabe aquele diálogo assim? Se você não fala sozinho, comece a falar, né? Você pode falar sozinho, não precisa ser em voz alta, pode ser em voz né, em silêncio, pode ser você com você mesmo ali num papo legal, mas converse com você como se você estivesse conversando com um amigo, com um melhor amigo. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Esse é um adendo que eu acho importantíssimo, porque a gente pouco repara o tom de voz que a gente usa conosco. Né? Às vezes a gente usa um tom de voz pesado conosco, a gente usa um tom de voz cruel, né? E aí eu sempre falo, você falaria com um amigo seu da forma como você fala com você? A maioria das pessoas me responde que não. Então a gente precisa entender que a gente tem que ser mais gentil conosco. Sim. Né? E ele vai para as estratégias de reenquadramento cognitivo, que o pessoal da TCC adora. Eu já imaginei você rolling eyes. Você vai reavaliar cognitivamente, né? Você vai tentar
é tentar ver a situação de um outro enquadramento, né? É tentar entender, não, aquela pessoa talvez gritou comigo, não tem nada a ver comigo. Talvez ela esteja nervosa porque alguma coisa esteja acontecendo na vida dela, e não porque eu sou imprestável. Sim. Né? É útil. Isso é extremamente útil. Eu falo sempre que quando a gente não está encolhido diante do mundo, quando a gente não está se colocando menor diante do mundo, a gente consegue fazer isso. Mas isso também precisa ter um chão em nós de formação mesmo, né? Eu falo que é um chão formativo de um aparato emocional, de uma atitude emocional, de olhar e falar, não é pessoal. Aliás, a maioria das vezes não é pessoal. Né? Isso é importante. Então, eu gosto muito desta frase. Eu sempre falo, né? Olha, não é nada Nem pessoal. tudo é sobre você. Aliás, na maioria das vezes não vai ser. Né? E nesse sentido, o pessoal da cognitivo comportamental, que me desculpe, Freud estava certo. Né? Freud estava certo. A maioria das vezes é uma projeção. Sim. Né? O metamomento. Metamomento, era aí que eu ia chegar. Quer explicar o metamomento? Vou explicar. Eu preciso entrar no termo meta. Sim. A gente, no nosso vocabulário psiquiatria, psicologia aqui, existe metacognição, meta-emoção e meta-momento, que é um momento em cima do momento, que é criar tempo. Estou errada? É uma extensão do tempo pessoal. Tempo próprio. Exatamente. Olha, então, veja esse tempo próprio, a gente podia colocar o nome metamomento? Metamomento? Não, nosso nome tá Não, ótimo. tempo próprio tá ótimo, eu gosto Nosso mais. nome tá Mas, ótimo. né, o que é esse espaço que a gente cria dentro do espaço? Ele tem o objetivo de que você não responda com base na emoção diretamente, né? O que não quer negar, suprimir a emoção. A questão é quando a gente responde de forma disfuncional com base na nossa emoção. Então, o que ele fala é o seguinte: é tão ruim quando a gente toma uma decisão permanente com base numa emoção temporária. Sim. Né? Então, criar esse espaço... É dormir, né, com a coisa. Ou como dizem os budistas, senta na questão. Sit with it. Senta na questão um pouco. E o Kellyman fala algo que é fantástico, né? A principal, talvez, a principal palavra, a principal coisa, né, da regulação emocional para ele é a lentificação da ação. Que é exatamente essa extensão do tempo. Então, lentificar não é pausar. Tá. Necessariamente. O tempo continua, entendi. Exatamente. Não é como se você parasse. Eu não vou parar, mas eu vou lentificar e eu vou dividir em partes uma ação. Então, por exemplo, qual que é a minha reação quando uma pessoa fala a palavra X? Eu quero explodir. Então, eu vou segurar, eu vou lentificar a completude de uma ação, certo? Então, eu vou lentificar, completar aquilo e eu vou fazer um pouco menos. Um pouco. E eu vou ver o que acontece comigo. Olha só. Então, a gente tem o meta-momento, a gente tem a meta-emoção, porque, eu segurei um pouco, então o que acontece comigo quando eu volto 1 grau da minha explosão? E se eu volto 2? O que muda? Né? O que muda na sensação que eu tenho na barriga, no peito, na garganta? O que muda nessa resposta que eu tenho de mim para mim mesmo, né? E isso é importante, né? Eu acho que você usar o termo lentificação, achei perfeito, porque a gente já falou também sobre a velocidade das coisas. Então, nesse processo que a gente descreveu das pessoas estarem mais reativas, também tem a ver com estarem aceleradas, a velocidade
com a internet, com as tecnologias. Então, é um campo muito propício para a gente ser reativo. E aí, uma estratégia que eu acho bacana é: você leu alguma coisa, recebeu uma mensagem que você subiu nas paredes. E aí você vai lá e escreve. Não envia. Segura. Dorme. No dia seguinte você abre e vê. Ainda faz sentido? Você provavelmente vai editar mais umas 5 vezes para depois mandar algo que faça sentido, que seja uma Isso, a resposta questão gentil, E exatamente. que você se sinta orgulhoso de si mesmo. Exatamente. Não é reprimir. E nesse metamomento também existe algo que é, então parei, né? Aí a gente pode usar respiração, a gente pode usar lentificação, a gente pode usar outras estratégias corporais para voltar, que depois eu falo. E aí ele fala de algo que eu acho interessante, que é a pessoa que eu quero ser, como responderia, né? Então, Visualização, né? é uma visualização de algo que eu quero para mim. Então, Tem o que valor. eu quero? Qual que é o meu valor? Eu quero ser uma pessoa calma. Então, Daniela calma, como responderia a isso? Sim. Né? Então, Ele usa muito a gente pode usar isso, Isso né? é muito legal. Ele usa muito isso para paz, né? Então, você vai reagir. Vou dar um exemplo meu, de novo. Desculpa, mas eu vivo. É gente que nem toda gente. Os meus filhos, tem 2 vezes na semana, eles fazem natação e eu que os levo. E, bom, esporte é uma coisa visceral para mim. Se meus filhos não quiserem, imagina que isso desperta uma sensação de: ai meu Deus, eles vão ser sedentários. Serem sedentários. Olha como a gente escalona, né? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? E se eles forem sedentários, significa que eles vão deprimir, enfim, aí vem um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo eu sei que nesse momento eles estão numa idade, ou principalmente o Felipe, numa idade de ter que ter uma certa autonomia. E aí ele teve uma prova, e ele já sabia que era o dia da natação, me mandou uma mensagem. Acabada a aula dele, ele me mandou uma mensagem: mãe, hoje eu tive tal prova, eu estou exausto. Eu sabia o que ele estava querendo me dizer. Sim. Não quero nadar. Eu não respondi. Na hora que eu abri aquilo, veio a onda. Eu não respondi, e aí eu busquei, aí ele falou: pra onde a gente tá indo? Eu falei: pra natação. Mas eu tô cansado, blá, blá, blá. Eu falei assim, aí eu visualizei qual é a mãe, que tipo de mãe eu quero ser. E aí eu falei: filho, você já tá numa idade agora que você tem que tomar suas decisões. A gente vai pra natação. Se você vai nadar ou não, é uma escolha sua. Ah, eu vou ter castigo? É, claro. Eu falei: não. Eu falei: a gente vai lá, não, você não vai usar tela lá. Não vai poder ficar com o celular na mão. Aí ele já pensou: então, será que quando eu voltar para casa eu não vou poder usar tela? Então, vou ficar sem tela em casa? Não, eu não vou te punir por não ir. Porque eu não queria que ele ligasse esporte à punição. Claro. Eu quero. Então, essa visualização. Que tipo de mãe? Como que eu quero ser a mãe que estimula a atividade física, o esporte? Eu quero ser uma mãe que não associe isso a forçar, a pressionar de uma forma negativa, a punir. No esporte, aquele negócio chato que a minha mãe faz eu fazer. É obrigação. Eu não quero. Então, essa visualização, essa de você se pensar como eu quero ser, é muito importante. Sim, extremamente importante. Lembrei disso com essa visualização, né? De como é que eu quero ser, quais são os valores, como eu quero ser como filha, como eu quero ser como amiga. Isso estimula, porque é da gente, só da gente, né? Cada um tem o seu. Exatamente, mas é uma pergunta extremamente importante. Mas a gente só consegue se fazer essa pergunta quando a gente se dá essa extensão de tempo, essa lentificação da ação, né? E aí a gente volta lá no Byung-Chul Han, quando ele vai falando desse tempo acelerado que a gente tem vivido, muito automático, né? É muito impositivo, muito agressivo. Então, como a gente constrói
esses espaços de extensão de tempo para nós, de lentificação de ações, em que a gente pode entrar num estado de mais restauração do nosso sistema nervoso, do que nesses estados de reatividade, de luta, fuga, né, que a gente tem vivido bastante o tempo inteiro. Não que a gente não vá viver, né? Até o Mark Brackett fala no livro da famosa frase do Mike Tyson de o plano acaba quando você leva o soco Enquanto você leva um soco no queixo, exato. Todo mundo entra com uma estratégia, né? A gente tem essas, né? Como o método Ruler ou as suas estratégias de antecipação. Na hora que entrar um soco no queixo, pode ser que você não consiga ter toda essa plenitude de criar um metamomento, de respirar. Então, como eu falei antes, permita-se falhar. E poder entender que sim, primeiro, antes da gente começar a conseguir dar esse tempo entre a reação e o comportamento e a ação em si, a gente vai ter que agir, né? A gente vai passar por esse processo de ai, fiz de novo, caí no mesmo buraco. Mas calma lá, deixa eu ver o que aconteceu, como é que foi, o que eu senti antes. Então aí a gente vai fazer a análise da coisa. Posso colocar o meta aí? Claro. Meta? É a metacognição. É metacognição. Exatamente. Tinha que falar já que eu falei dos a metacognição. Então, vou olhar, vou falar o que eu estava sentindo, qual foi a sensação que me deu, o que isso tem a ver com a minha história. Ah, tá bom. Então, a próxima vez vou tentar fazer diferente. A próxima vez, talvez eu diminua um pouco a intensidade da reação, mas eu ainda reaja. Aí eu vou falar, puxa, de novo, vamos lá. A próxima vez, às vezes, eu estendo um pouco mais, eu até reajo, mas eu levei 10 segundos para reagir. Aí você fala, nossa, consegui 10 segundos. Então, a gente também poder valorizar as pequenas vitórias. Né? Esses pequenos passos nesse caminho de regulação emocional é super importante. Sim. Porque a gente não reconhece, a maioria das vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer isso. Né? Eu tenho pacientes que às vezes chegam e falam, nossa, mas não tá fazendo diferença. Eu falo, não, mas o que tá acontecendo aí com você? Aí a pessoa começa a me descrever já corporalmente. Aí eu falo, nossa, mas quanto tempo você consegue fazer isso? Quando você chegou aqui, você conseguia? Isso. Ah, não conseguia. Ah, então nós estamos construindo um vocabulário. Sim. Né? Um vocabulário que está conectado com a sua experiência primeiro. Sim. Vamos lá, é devagar, não é assim da noite para o dia, não são 2 semanas de terapia que vão dar para as pessoas uma habilidade emocional. E aí eu deixo meu recado para os técnicos e para os atletas e para o pessoal do esporte. Não adianta chegar 2 semanas antes da competição, tá bom? Não adianta. Tenho pânico de entrar na água e aí tem uma travessia daqui 2 semanas. Sim. Vai ser difícil, a gente pode até trabalhar, mas... Mas aí tá a importância, como você descreveu agora, da gente refletir e aprender sobre o nosso próprio processo vivo, como você falou. Olha, eu fui filosófica, aprendendo com a Dani. Mas aí é a metacognição. A metacognição Exatamente. É isso. É você... Eu falo, imagina você pega um balãozinho e sobe e se observa de cima. Já que eu estou falando se observa de cima, é livre de julgamento. Que aí você tem a permissão de se observar. Porque se estiver carregado de julgamento, você não vai querer ver. Então, observar. Quando eu peguei aquela direção, aquela rua, aconteceu isso. Quando eu peguei a outra, aconteceu aquilo. E muitos estudos mostram a importância, a ligação entre metacognição, aprendizagem, metacognição, flexibilidade cognitiva, metacognição, inteligência emocional. E também como a metacognição está reduzindo. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem entrado menos em contato com a gente. A gente tem dado menos tempo. Porque a gente está acelerado. Isso é um risco. A gente se coloca em risco, né? Então, quando a gente se acelera,
a gente perde o contato conosco, a gente vai ficando descorporificado. Ficando descorporificado, a gente está em risco. Isso. Acho importante a gente poder dizer. E aí ele dá seguimento, né? Então, depois que ele fala tudo isso, ele vai falar das emoções no lar, né? Como é que a gente faz, né? Com a criação dos nossos filhos. E eu acho muito legal porque ele vai trazendo muito essa questão de como a regulação emocional, a educação emocional, ela precisa entrar dentro das casas e dentro das escolas. É isso, ele fala ao longo do livro. Ao longo do livro inteiro, todo. ele vai falando da importância da educação emocional para a escola. E aí, quando ele chega no lar, ele vai falar sobre algo que eu gosto muito, que é um assunto que eu sou apaixonada, que é a corregulação. Sim. Né? Ele vai falar de como a gente vai regulando as nossas emoções ou como as nossas crianças regulam as emoções através de nós. Sim. De como a gente regula as nossas emoções. Aí entra Vygotsky, né? Que é uma paixão aqui, que ele diz que é o seguinte, as nossas emoções, elas contagiam. Então, quando a gente está perto de uma pessoa que ela está mais raivosa, ela não precisa nem dizer nada, você vai entrando, é aquela coisa, eu falo sempre, a gente entra num lugar e a gente fala, que clima pesado tá aqui. Pesado. Pesado, clima pesado, tem alguma coisa acontecendo, e às vezes você olha, só tá 2 emburrados, cada um de um lado. E aí você vai entrando naquilo, e aí daqui a pouco, quando você vê, você também tá fechado, isolado, ou com medo, ou triste. Enfim, as emoções, elas vão contagiando. O mesmo vale para as boas emoções também. Sim. Né? Quando a gente tá torcendo para alguém, para um time, estamos assistindo um jogo de qualquer esporte e a gente está com outras pessoas, eu posso nem querer torcer, eu posso nem me interessar tanto por aquele negócio, mas eu começo a ir junto, né? Começa a ir todo mundo junto e você começa a entrar naquele espírito da coisa. E para ver que isso é muito biológico, um bebê que não consegue nomear, Sim. né, entender, na verdade, ele é puro corpo, né? Quando ele vê ou sente emoções negativas dos pais, principalmente da mãe, que é com quem ele mais tem contato, e num primeiro momento ele acha que ele e a mãe são os mesmos, né? São a mesma pessoa. A mesma pessoa, sim. Por volta dos 6 meses que ele entende, não, 3 meses, de 3 a 6 meses que ele entende que eu e minha mãe somos pessoas diferentes, e vem a primeira ansiedade de separação. E o bebê, ele desvia o olhar. Sim. Então, a gente está amamentando. Isso entra muito do que eu advogo para a gente divulgar depressão pós-parto. Muitas mães que sofrem e depois de um tempo falam, nossa, hoje eu vejo que eu sofri, que eu tive depressão pós-parto. E se sentem muito culpadas pelo que... Aí elas leem o que isso gera de emoção ali e como que a criança responde, ela não quer entrar em contato. Ela se afasta, é um bichinho que se afasta. Desvia o olhar. Aí entram também aqueles diagnósticos de autismo por causa disso. E porque a criança desvia o olhar. E de repente, às vezes a mãe se sente culpada. E a gente sempre fala o seguinte: os pais culpados, quando eles entendem a importância de se regular. Bom, trabalhar com pai culpado não é produtivo. Né? Então, sim, a gente tem que... E não é também passar a mão na cabeça e falar assim, olha, você está fazendo o melhor que você pode. Mas e sempre é tempo de começar. Isso. E pra gente lembrar, né, eu acho que tem aquela coisa de... Eu posso dizer pra criança não jogar o lixo na rua. Mas se eu jogo o lixo na rua e eu tô dizendo pra ela não jogar o lixo na rua, o que ela vai fazer? Então, a gente aprende por imitação. Sim. A gente vai modelando... Faça o que eu faço, não o que eu falo. A gente vai modelando as formas daqueles que são mais próximos de nós. E isso também tem a ver não só com forma de comportamento, sim, mas de emoção, padrões emocionais. Sim. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é tentar trabalhar em casa, né? Trabalhar as emoções, o
os seus filhos, marido e tal, como se fossem uma equipe. Eu falo muito isso lá em casa. Galera, a gente é uma equipe. Sabe? Esse comprometimento com o próximo. Então, eu não tô pedindo para não sentirem. Hoje, mais um exemplo que, tadinho, meus filhos, quando crescerem e assistirem isso, eles vão me Vou eliminar da adorar. lista. Mas a minha filha foi acordar o Felipe, e aí o Felipe, ela começou a ficar assim, acorda, aumentar o tom de voz. E chegou assim, ofegante, e aí o Felipe dando risada, falando, eu estressei a Vicky, e dando Peguei, risada, né? Aí eu falei, filho, olha só, quando você estressa a sua irmã, você acha que ela sente algo agradável ou desagradável? Desagradável. Se ela sente algo desagradável, a chance dela querer estar ao seu lado é maior ou menor? Menor. Aí eu falo assim, então, se você quiser fazer algo com ela, você acha que aumenta a chance? Isso que você isso que você fez, que pode estar sendo divertido agora, mas aumenta a chance dela querer fazer algo com você ou não? Não. Então vamos lembrar que a gente aqui em casa é uma equipe, né? Então eu faço parte, eu pertenço aqui. Então eu ajudar nas emoções, e mais uma vez, não é pedir para que ele não demonstre as suas emoções. Ele tem tá seguro para sentir isso aqui, mas a gente também tem que cuidar da gente, um do outro, empaticamente. Exatamente. E uma das coisas que ele fala que eu acho extremamente importante da gente lembrar é como nós, enquanto adultos, a gente tem que aprender a se regular para ensinar eles a se regularem, a dar nome para as emoções e etc. E, para além disso, né, como a gente vai fazer estratégias para nós, por exemplo, de transição. Então, a gente pensa pouco nas transições cotidianas, né? Transições cotidianas. Transições cotidianas. Então, a gente tem que entender que entre dormir e acordar é uma transição, ir para o trabalho é outra transição, trabalhar. Quando eu saio do trabalho para voltar para casa é uma transição. Sim. E quando eu vou, né, de acordar para dormir é outra transição. E o que as transições vão exigindo de nós? As transições exigem de nós uma lentificação do tempo para a gente perceber o que está acontecendo comigo e como talvez eu tenha que alterar, fazer uma variação da minha atitude, de mim mesmo, para o que vai acontecer agora. Né? Então, se eu estou saindo do trabalho, mesmo que eu trabalhe em casa, eu vou desligar o computador, como é que eu vou fazer a transição de terminei aqui para ir brincar com o meu cachorro ou para ir conversar com o meu marido? Né? Que corpo é o que eu uso? E aí vou aqui para minha abordagem. Qual é o corpo da Daniela terapeuta para a Daniela que brinca com farofa, para a Daniela que vai ter uma conversa às vezes um pouco mais difícil ou às vezes uma conversa leve de decidir o que a gente vai jantar. Sim. São diferentes. Sim. São atitudes diferentes, são corpos diferentes e é bom que a gente saiba fazer essas diferenças, porque pode ser que eu vá no mesmo tom e aí é uma diferença de tonalidade de emoção. Né? Pode ser que eu vá no mesmo tom e eu não use o degradê que eu tenho de emoção em mim. E qual o problema disso? Né? Que impacta as nossas relações do lar. Impacta as nossas relações e, mais do que isso, impacta a nossa saúde também. Inclusive, Marx descreve um caso de uma mulher que começava a trabalhar bem cedinho. Então, no gráfico de emoções ali, ela ia ativação autogrado. Então, ela estava ali empolgada, motivada quando ela começava. E aí, ao longo do dia, conforme chegavam as pessoas no escritório, ela ia passando para um estado mais de relaxamento. Só que aí, quando ela chegava em casa, ela ia para o baixo grado e baixa energia, mais tristeza, meio deprimida. E aí não queria conversar com os familiares. Eu acho que isso acontece mais frequentemente que a gente imagina. Sim. E isso não é bipolaridade, ok? Por favor. Por favor. Isso é desregulação do humor. Isso. Então,
Isso que você falou, né, Dani, das transições. Como é que eu posso me regular ao longo do dia para chegar no final do dia? Porque, como você falou, é uma experiência desagradável. Sim. Baixa energia, baixo grado. Então, como é que eu posso me modular ao longo do dia para evitar essa gastura. essa pane de energia à noite? É uma gastura, né? A gente já se gastou. Então, eu que sou do Goiás, a gente tem essa expressão lá, dá uma gastura. Né? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com as nossas gasturas. Sim. Então, essa lentificação, o pessoal que trabalha em empresa, aí depois ele vai falar também, né? Da importância da regulação emocional nas empresas. Então, o pessoal que trabalha em empresa, eu sempre falo, você vai entrar numa reunião, faz uma transição. Se você for líder da equipe, então faça uma transição com a sua equipe, que seja 1 minuto, as pessoas respirarem, perguntar como é que tá. O que é bem bacana que a gente faz no Promev, você geralmente Sim. até puxa bastante as meditações no Promev, nas reuniões de sexta-feira de equipe, quando a gente chega, a gente só começa a reunião depois... 1 minuto de meditação. 1 minuto. 1 minuto. Que é para chegar mesmo. Faz uma diferença. E é isso que a gente fala, você fala bastante. Vão chegando. Sim, percebe como você tá, como é que você tá chegando aqui, qual o seu ritmo. E às vezes a gente fazer isso para sair também, né? O pessoal que trabalha em empresa tem reunião que é pesada. Sim. Então, façam reuniões. Terminou a reunião, mano, como é que eu tô saindo? O que aconteceu comigo durante a reunião? Quem tem reuniões longas, façam pausas. Não tem processo de atenção que consiga sustentar reuniões de 2 horas. Bom tópico. Porque as pessoas já acham que tem TDAH quando não conseguem 2 horas. Eu falo, Sim. olha, vamos lembrar, vamos voltar aqui para o que o cérebro tem de planejado. E isso se chama span atencional, é o quanto eu consigo ficar engajado numa atividade com atenção. Eu já tive pacientes que têm TDAH, por exemplo, falam, não, mas aí eu ficava 5 horas. E aí eu chamo, e agora eu não estou conseguindo ficar mais. Aí eu chamo a atenção e falo assim, olha, isso é hiperfoco, tá? Hiperfoco é essa intensidade de atenção que é o hiperfoco. Isso não é natural. O natural é um span de 1h30. No máximo para aqueles que são muito bem treinados, isso, tá? Isso, porque também é span atencional ao músculo. Para quem é bem treinado, 1h30. Que é meia hora entrando, olha as transições. Meia hora entrando no foco. Meia hora no foco. Meia hora saindo do foco. Exatamente. Então, e para quem, de novo, para quem é bem treinado. Para quem é bem treinado. Para quem é bem treinado. Para quem não é, vale o método Pomodoro. Para quem não vale o método Pomodoro, eu tenho um paciente meu que outro dia falou assim, não, porque eu fico só 40 minutos focado. Eu falei, você sabe que você fica focado? 40 minutos é muito mais do que a maioria das pessoas conseguem ficar. Mais que isso, nem você nem sua equipe que estão fazendo reunião vão conseguir mesmo. Se você consegue 40, já tá ótimo. Agora faça pausas, né? Você pode até continuar a reunião, mas faz uma pausa. Aliás, dá um tempo. Sim, por isso que as aulas, a maioria das aulas tem uma duração de 45 minutos. Acho que aulas para crianças, mais do que isso, é improdutível. Quando tem aquela dobradinha que aí junta dá 1h30. Não tem span de atenção que consiga. Para nós adultos hoje já tá difícil. E vamos entender que essa regra dos 90 minutos... Hoje em dia, então, podemos dizer que são raríssimas as pessoas e que são pessoas muito bem treinadas, porque o span de atenção tem diminuído radicalmente. Outro dia saiu uma pesquisa que eu nem fui ver, gente, então não confiem muito, porque as manchetes às vezes são muito sensacionalistas, né? Saiu uma pesquisa que o span de atenção hoje da maioria das pessoas é menor do que a do peixinho dourado, né? Que a gente tá com uma média de span de atenção de 7 segundos. O peixinho dourado, ele dá a volta no aquário. Por que ele não morre de tédio? Porque ele dá a volta do aquário, já é outra volta. Aquário. Já esqueceu tudo. Então, são 10 segundos, né? São 10 segundos e a gente tá com um span de atenção de uma média de 7 segundos.
Eu tenho que olhar essa pesquisa, tá? De novo, não confie, porque eu não vi, eu não li a pesquisa, eu não vi a metodologia, então não sei se é uma pesquisa confiável. Mas a nossa sensação Mas enquanto profissional, é que o span de profissionais da área de atenção. saúde é essa. Inclusive enquanto pessoas. Isso. Né? Não é nem observando a gente mesmo. Eu também, meu span de atenção deu uma diminuída bacana. Tô treinando para ele voltar de novo. E também, quando ele fala, a gente pode misturar um pouquinho, ele dá muita atenção na educação, a importância do treinamento dos diretores de escola para que os professores se permitam também isso, porque existe uma crença muito grande de que eu ajudar na inteligência emocional das pessoas vai abrir a caixa de Pandora, né? Isso. E então existe essa crença grande, então eu não quero mexer nesses assuntos, não quero, mas é muito importante. E é o oposto, exatamente o oposto, né? Então, quanto mais a gente trabalha com educação emocional das crianças, quanto mais os professores podem trabalhar com a sua educação emocional e com a educação emocional das crianças, mais essas crianças rendem, elas desempenham melhor na sala de aula, elas se acolhem nas emoções, nas experiências delas, e o professor também pode ser visto enquanto ser humano. Sim. Né? Então a gente tem uma produtividade muito maior. Sim. E aí existe um paralelo entre funcionamento de escola e funcionamento de empresa. Completamente. Então, de verdade, o nosso sistema escolar ele é um treinamento para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, né? Não é à toa que as nossas aulas, né, elas são montadas como elas são montadas, o sistema escolar ele é montado como ele é montado. Não estou fazendo crítica se isso é bom ou ruim, mas é um treinamento para que a pessoa fique obediente na sua cadeira trabalhando o dia inteiro. E eu não acho isso positivo, saudável. Pelo menos os estudos têm demonstrado. A gente vem com esse sistema séculos, não sei, décadas. E isso a gente está vendo como os números estão evoluindo em termos de saúde mental e saúde física. Não tá bom? Então, os estudos com inteligência emocional já mostram um sentido contrário. Então, tem muitas escolas hoje que focam nos soft skills. E se você for falar com as empresas, o que eles têm buscado não é um QI alto. Muito pelo contrário. Agora, hoje em dia, a gente vem falando muito mais de soft skills, né? É um jeito de falar inteligência emocional. Isso, é um jeito de falar inteligência emocional, regulação emocional, que é um aparato da inteligência emocional, talvez o principal. E hoje as escolas têm mudado também o estilo de aprendizagem, de como desenvolver a curiosidade. Então, em alguns países, a gente já vê as crianças aprendendo geometria, matemática, construindo uma cadeira, por exemplo. Sim, fazendo um projeto, como é que eu coloco? Você dá sentido. Eu não vou abrir minha cabeça para aprender alguma coisa. Então, aí, mais uma vez, a beginners mais, a abertura, né? Me deixar afetar por uma coisa, tem que fazer sentido. As crianças, elas, hoje em dia, meus filhos também, de youtuber, não sei o quê, eles não veem sentido de aprender função de X, logaritmo. Eu achava divertido. Sempre achei divertido. Mas eu tinha os meus porquês ali. A maioria não faz sentido. Agora, se você vai construir uma cadeira, aí você tem que aprender ângulo, você tem que aprender equilíbrio, aí você vai aprender força, aí você vai aprender gravidade. Você pode construir várias dessas matérias que vão se conversando e se integrando de alguma maneira, né? Isso é demais, porque aí as crianças, elas veem um sentido naquilo que elas estão fazendo e aí elas tendem a aprender melhor. Uma outra coisa, por exemplo, agora nas emoções contagiam, são professores tensos, professores que têm dificuldade, preocupados porque também eles estão sendo exigidos e a sala de aula
pode ser um ambiente estressor, principalmente quando você tem muitas crianças desreguladas. Então pensa, Isso. fica todo mundo ali, sabe, Barata no tonta. Divertidamente, quando todo mundo fica, né? Eu acho que a sala de aula hoje em dia é um negócio desse. É. Fica todo mundo, e aí, e eu lembro, e eu já ouvi você também falando sobre isso, Dani, de como os nossos professores influenciaram positivamente ou negativamente no que eu quero aprender ou o quanto eu me dedico àquilo. Exatamente. Tem professores que você percebe que me vem. A gente quer isso em casa. Eu não tô falando de egocentrismo, gente. Eu tô falando de te saquei. Né? Então, aquele professor que olha para você. A gente está falando de acolhimento. Eu De acho que acolhimento. egocentrismo é uma coisa, acolhimento é outra. Eu lembro de um professor de matemática no ensino médio, antes era colegial, né? Que ele dava a prova, ele ficava só olhando para minha cara. Na hora que vinha o eureka e era uma coisa de tanto de corpo, eu olhava para ele, ele já dava um sorriso para mim. Então, isso não foi conversado entre a gente. Eu me senti vista por ele. E aí, isso me empolgou ainda mais para enfrentar essas questões de desafio com uma motivação, uma empolgação que é semelhante à empolgação do atleta. Tem a ansiedade, mas a ansiedade de um polo agradável. Então, olha como é importante a gente discutir, semear conhecimento sobre a importância da inteligência emocional, o papel dela, tanto em casa, quanto na escola, quanto nas empresas e também na qualidade na vida, né? E mais um adendo aqui de um outro livro que eu trouxe. Sim. Foi o livro que me fez chegar ao Permissão para Sentir. Que é Como as Crianças Aprendem. Não coincidentemente, você tem os lápis aqui com cor. Exatamente. E o subtítulo é O Papel da Garra, Curiosidade, e fala da personalidade, que não é muito isso, no desenvolvimento infantil. Então, se eu estou num ambiente pesado, por exemplo, se a escola está num ambiente pesado, eu sinto um professor que não gosta de mim, ou não me quer por perto, a chance de eu me abrir para a curiosidade... Não existe. Ou se eu estou sofrendo bullying, né? Então, vamos lá, vamos voltar para as questões escolares. E a importância do aprendizado social da emoção. Né? Nesse sentido, esse aprendizado que a gente está falando da educação emocional enquanto comunidade, enquanto sociedade. Porque as questões de bullying, a gente pode falar um monte sobre elas. Mas não adianta a gente falar enquanto a gente não fizer diferente. Enquanto a gente não trabalhar a educação emocional nas nossas crianças para que elas, inclusive, possam saber se acolher entre elas. Né? Isso acontece quando elas são instrumentalizadas, quando dão os instrumentos para elas fazem isso de uma forma tão linda. É muito melhor que a gente, inclusive. Que é inspirador. Tem menos barreiras, né? Menos preconceitos. Exatamente. Então, acho que questões que eu achei... Tem mais alguma coisa dentro do livro ali? Acho que não. Mas, assim, acho que temos um... En passant do livro que eu acho bonito é essa ênfase que o Mark Brackett dá para a educação e para a família, né? Para parentalidade e também para liderança, para lideranças saudáveis. Então, temos um clube do livro. A gente vai estar online nos comentários. Comentem, se tiverem perguntas. Perguntem, a gente vai estar participando junto ali. Quem sabe, se a gente tiver bastante inscrito, em algum momento a gente vai fazer esse clube do livro ao vivo para ter essa interação. Sim. Tete a tete. Tete a tete. Mano a mano. Mas fica com a gente. E o próximo livro? Próximo livro, Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Certo? Para quem quiser já acompanhar. Vamos entrando no clima do Natal.
Exatamente, vamos falar sobre justamente esse lugar do sagrado na vida. Esse foi o nosso Clube do Livro. A gente se encontra no próximo. Se você gostou desse assunto, a gente tem um outro Clube do Livro que fala sobre a sociedade do cansaço. E temos outros vídeos que vão falar sobre outros assuntos em saúde mental. Acompanhe o nosso canal e indica para as pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto.